Fala galera, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Baltazar aqui no Canadá, já estamos aqui no inverno, aqui no comecinho já caiu neve, tá tudo branquinho, beleza, coisa linda, maravilhosa, criação de Deus. Quero falar algo importante com vocês hoje, dá para viver uma vida cristã individual à parte do corpo de Cristo? Então vejamos, em Efésios 2 ele fala acerca da qual nós fomos estabelecidos e constituídos, tornamos co-cidadãos da família de Deus para o estabelecimento e a formação do templo divino, que é nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja, na qual a principal pedra de esquina, pedra angular, é Jesus Cristo. Então aí já está nos falando que Jesus ele não morreu para indivíduos só, mas ele morreu para toda a humanidade, ele morreu para todos, para que todos fossem unificados nele. Então, o que é que você vê hoje? Já não basta a sociedade individualista que estamos vivendo hoje? Será que no corpo de Cristo também isso é aceitável? Eu creio que não. Então, todo aquele que decide por si mesmo dizer, eu não preciso de igreja, Jesus me salvou, é o suficiente, eu vou na minha casa, vou ficar adorando a Deus, vou louvar a Deus na minha casa sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pessoas. Então, analise e veja, será que estamos fazendo a coisa certa? Se Jesus ele viesse no sentido individualista, ele pregaria a palavra? Se ele viesse no sentido para si mesmo, ele chamaria discípulos. Então qual é o objetivo de tudo isso? É justamente formar esta família. A família que no tempo do Éden, ela foi completamente destruturada e perdida. Então Jesus ele veio para retomar e reunificar aquilo que foi usurpado e tomado de nossas mãos. Então Jesus, ele é o maior exemplo a ser seguido. Jesus ele não caminhou individualmente. Então nós não podemos querer seguir a nossa vida cristã de uma maneira individual, uma maneira egoísta, somente para mim mesmo. Eu posso adorar a Deus em casa, eu posso louvar a Deus em casa, eu posso orar a Deus em casa. Pode, absolutamente. Qual é então o objetivo de igreja? Igreja é ter comunhão, quer dizer amar os nossos irmãos, assim como Jesus Cristo ele deu o maior exemplo de amor. Assim da mesma maneira, Senhor, que ameis, eles se amem uns entre os outros, que esse amor que há entre eles servirá de testemunho para todos aqueles que estão fora. Por quê? Porque a gente, como cristão, independente das nossas ideias, dos nossos caráteres, das nossas personalidades, independente do status social, cor, raça e de onde nós viemos, nós temos um fundamento que é Jesus Cristo. Então, o Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna nele. Então, essa é a nossa base de viver em comunhão um com os outros, independente do que nós somos, independente daquilo que, como estamos vivendo, daquilo que nós temos as nossas personalidades e caráter. Eu sei que isso deve ser trabalhado na vida de muita gente. Então, essa vida cristã, ela não deve ser individual, ela deve ser grupal, ok? Outros exemplos que nós podemos ver na Bíblia, em Hebreus 10, a partir do 25, né? Que estimulemos uns aos outros em amor e em boas obras. Não fazemos como alguns irmãos fazendo, se distanciando e abandonando a congregação. Então, a gente pode ver que em Hebreus também, Paulo ele reforça a congregar, a se colocar juntos, unidos, entendeu? Fortalecendo uns aos outros, prestando ajuda, suportando os irmãos, as irmãs, todos aqueles que estão em necessidade da igreja, vendo a necessidade uns dos outros para podermos, em comum acordo, nos ajudar e que esse exemplo ele sirva de modelo para o mundo aí fora. Nós podemos ver os discípulos, as pessoas podem dizer, mas Jesus ele veio para destruir o templo, para destruir a igreja. Não, Jesus veio destruir um sistema religioso. O templo ele já existia, Deus ele estabeleceu no Antigo Testamento para que o templo fosse construído. A gente sabe que Deus ele não habita em mãos feitas ele não habita em templo feito por mãos de homens. Então, por isso que ele escolheu habitar em nós. Mas
não é questão do templo, do lugar, é a questão da comunhão entre os santos. Então, quando a gente se une, a gente restabelece uma unidade de igreja. Então, temos a consciência, isso já creio que já não é nada para ser discutido, em saber que nós somos o templo e a habitação de Deus, nós somos a igreja, mas é importante da unificação, é esse amor mútuo que há entre todos nós, que deve ser representado, reconhecido, que deve ser exposto, né, diante das pessoas que estão fora aí, para que eles observem e vejam como é possível amar o nosso próximo, independente de qualquer coisa. Então, Jesus ele não veio para destruir em si o templo, ele veio para destruir um sistema que foi implantado, um sistema religioso que oprimia o povo. Porque, mas os discípulos eles não se reuniam mais no templo, se reuniam em casas. Claro, por quê? Porque a perseguição ela era forte. Então eles se reuniam em casas e quando a perseguição ela começou a ter mais expansão e buscar eles nas casas, eles começaram a fazer buracos no chão, cavernas, túneis para poder se congregar embaixo dos túneis. Então aí você veja como era o desejo, a vontade deles de se congregar, de se unir para poder louvar, adorar e compartilhar esse amor mútuo, o partir do pão, não é? Os testemunhos vividos, as conquistas, né, obtidas através do Evangelho. Então você veja como eles davam importância de poder se congregar, de estar unidos, poder estar juntos, adorar, orar em língua, cantar louvores, canções e salmos. Então a gente tem que observar isso na Bíblia. A gente não pode pegar versículos separados e querer criar doutrinas. Nós temos que ver um todo na Bíblia. É como se a gente lesse uma história de gibi, para a gente poder entender tudo completamente e não partes isoladas. Jesus, ele está aí como nosso maior exemplo, como unificação do corpo, de todos os membros, para que voltem a se unificar, a se formar, constituir a noiva, para que o noivo venha buscar essa noiva linda e maravilhosa, limpa, né, imaculada, na qual ele está nos preparando. Então, muitas pessoas também, qual seria outro exemplo? Eu não vou na igreja porque eles querem pegar o meu dinheiro. Por favor, irmão. Deus, ele não está nem sequer interessado no seu dinheiro, ele está interessado no seu coração. E uma vez que o seu coração ele é conquistado, ele é cheio de amor, você vai entender que a parte do dinheiro, ela já não é mais nem importante e não deve ser mais nem discutida, ok? Porque as finanças na vida do cristão, ela é participativa na igreja, nas ofertas, no dízimo, no partir das suas riquezas em relação àqueles que estão mais necessitados. Então, a igreja ela serve para isso, para distribuição, observar aqueles que estão passando mais dificuldade no meio do povo, da igreja. E há essa ajuda mútua, em que é necessário a gente ter essa participação, não somente no louvor, no amor, mas também na parte de finanças. É interessante, essas pessoas que negam, não é, a parte da oferta e tudo, é a mesma coisa que está querendo negar o Novo Testamento, porque Jesus, ele é o maior exemplo. Jesus, ele caminhava e ele colectava ofertas. Aonde ele ia, as pessoas ofertavam, as pessoas contribuíam, as pessoas davam. Tanto que é que Judas era quem cuidava da bolsa. Então Jesus ali, com aquela coleta, ele ajudava os pobres, ele pagava o hotel onde ele ficava, ele comprava alimentos, comida. Então ele distribuía isso na boa proporção, de acordo com o momento que eles estavam vivendo. Então é necessária a parte de finança. Então se você ainda tem esse problema em relação à finança, à igreja, né, é porque seu coração ele tá ainda um pouco contrito, ele tem partes rochosas ainda que devem ser quebradas, não é? Então, se por acaso há um ministério em que você vê que há um abuso em relação ao pastor, da maneira em que ele está vivendo, não é? Eu acho que você deve refletir neste caso, entendeu? Porque a igreja não é por enriquecimento próprio do pastor, não é por enriquecimento próprio de ninguém. É para estabelecer ajuda mútua e comum entre todos da congregação. Esse é o objetivo das dízimos e ofertas. E, além do mais, o Senhor tem nos dado essa revelação, esse entendimento maravilhoso do que é viver em comunidade. Há momentos na vida do crente em que está certo, o Senhor diz, vai no teu quarto,
e fala comigo em secreto que eu te revelarei coisas incríveis e maravilhosas. Há este momento em que nós devemos ter com o Senhor, esse momento individual de intimidade. Por quê? Porque nós não vamos viver 24 horas com os irmãos da igreja, né? Nós não vamos viver 7 dias colados com eles. Então, quando eu estiver em casa, quando eu estiver só com minha família, este é o meu momento de intimidade com o Senhor. E é o momento em que vou ter esse momento íntimo, esse momento de revelação, esse momento de troca de informação, de declaração diante dele, de agradecimento. Então há esse momento separado. Então nós temos que entender as duas coisas. As pessoas pegam este versículo separado e querem viver de maneira isolada. Se você vive de maneira isolada, você tem um grande risco de viver uma vida religiosa obscura, uma vida depressiva, uma vida insatisfeita, uma vida amarga, uma vida de entre muros. Então é necessário que isso seja quebrado na vida das pessoas, porque não existe vida cristã individual e separada do corpo de Cristo. Ah, mas eu não gosto dos irmãos, tem irmãos que têm um caráter um pouco difícil, tem as atitudes que eu não gosto, que não me agrada. Então, será que o problema é na igreja ou será que o problema é em você? Então, se é algo que tem trabalhado no seu coração, então o melhor lugar para você estar é na igreja, por começar. Se eu não sou capaz de amar aqueles irmãos que compartilham a mesma fé que eu, como é que eu vou ser capaz de amar o ímpio, que não estão nem aí para aquilo que você crê? Então é necessário ter esse entendimento e essa compreensão, que é preciso eu congregar. Se você tiver uma igreja próxima da sua casa que não for agradável para você, talvez procure outra. Procure um ministério em que você veja que há edificação, crescimento espiritual, em que você possa também se sentir bem, entendeu? Não é nada feito por obrigação. Você tem o direito de escolher, você tem o direito de buscar e procurar o que é melhor também para você. Mas não abandone a congregação. É necessário participar da comunhão dos santos, de estar ali, não somente recebendo, mas ali também dando e distribuindo aquilo que você tem de melhor. Amém? Então fica essa mensagem para você, eu espero que tenha edificado a sua vida. Se você conhece alguém que está vivendo uma vida religiosa individual, então compartilhe esse vídeo com ele, para que ele possa sair da caverna, né? Para que ele possa sair das cadeias em que estão sendo amarradas, né? Porque não existe vida cristã individual. Jesus é nosso maior exemplo e ele amou a todos, ele participou do meio de todas as pessoas que estavam envolvidas com eles, tá bom? Então um grande abraço, Pastor Baltazar, e Deus te abençoe.